mais resultados do estudo, a gente conversa agora com a Georgiana Braga Orilardi, que é diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV. Ela está no nosso estúdio lá em Brasília. Um ótimo dia, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. E eu queria começar falando sobre os jovens, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, a gente vê uma preocupação em torno das infecções envolvendo jovens. Eu queria que você falasse quais são os desafios hoje com relação a esse grupo especificamente. Vou botar o microfone. Exatamente. A gente tem os dois lados da epidemia. A gente acabou de ouvir o lado positivo, colocar pela primeira vez mais de 19 milhões de pessoas em tratamento, tem reduzido a morte, reduzido o número de mortes para menos de 1 milhão. Isso aí são objetivos que a gente tem e são alcances que conseguimos e que temos que valorizar. Mas ainda temos o outro lado da epidemia, que é um lado que a gente vê ainda um número grande de novas infecções e aumentando no mundo. A gente não vai conseguir chegar nas metas 90, 90, 90, como foram demonstradas aqui, sem falar de redução em novas infecções, principalmente nas populações mais vulneráveis, como são os jovens. Georgiana, e para isso, será que é preciso aumentar, então, o investimento, né? O estudo mesmo traz esse dado, falando que os recursos para resposta à AIDS, eles permanecem estagnados, que no final de 2016 eram 19 bilhões de dólares aí disponíveis, mas que 26 bilhões seriam necessários até 2020. Quer dizer, há um emprego de uma maneira equivocada dos recursos, há poucos recursos. Como é que está sendo feita essa avaliação em relação ao que deve ser investido em cada lugar para que realmente esse objetivo seja alcançado? Sim, no mundo todo, os investimentos precisam ser aumentados. Muitos países não tomam conta da sua própria epidemia e são recursos externos que estão vindo apoiar essa resposta. Aqui no Brasil, não. Os recursos são do governo brasileiro, o governo brasileiro investe nessa resposta. Mas o que a gente precisa fazer é uma resposta de sociedade. A resposta à AIDS, isso já foi comprovado nesses mais de 35 anos de epidemia, que precisa ser uma resposta de sociedade. Ela não pode ficar confinada apenas na área de saúde. Cada um precisa participar, que sejam as famílias, que sejam as comunidades, que sejam os gestores locais, que sejam as escolas. A gente precisa também falar de sexualidade responsável. A gente precisa empoderar esse jovem e ter com que esse jovem entenda os instrumentos que tem de prevenção, os instrumentos que tem também de testagem e tratamento para que cheguem a esses recursos. Georgiana, você falou aí de testagem, esse é o tema da minha próxima pergunta, né? A gente tem aqui no relatório cerca de 30% das pessoas vivendo com HIV, 30%, ainda não conhecem o seu estado sorológico positivo, ou seja, não sabem que tem a doença. E mais de 17 milhões ainda sem acesso a tratamento. Esse desconhecimento com relação à própria doença se dá pela falta de acesso aos testes, pela falta de informação, pelo preconceito que ainda a gente sabe está presente, desinformação. O que tem levado a isso? A gente, comparando com o mundo, o Brasil já testou praticamente mais de 80% das pessoas que são estimadas vivendo com HIV. É um número bastante positivo, mas a gente precisa chegar aí a testar mais pessoas e também a prevenir. A gente não vai chegar ao final da epidemia se continuarmos tendo novas infecções. Hoje, no Brasil, um número alto foi mostrado aí, é o equivalente de praticamente uma cidade como a cidade de Campos de Jordão, por ano de novas infecções. Então, essas pessoas precisam ser identificadas e precisam ser testadas. O teste hoje é disponível tanto no sistema público de saúde, gratuitamente, mas também começou agora recentemente a ser vendido em farmácia. Então, o teste está disponível e depois da testagem a pessoa precisa acessar o serviço, acessar o tratamento. O tratamento também é disponível pelo SUS, é disponível gratuitamente e o Brasil oferece medicamentos de ponta aí através do sistema público de saúde. Georgiana, o Luciano trouxe esses dados do Brasil, né, que está o Brasil andando na contramão aí em relação à queda, né, que o Brasil tem aumentado o número de infecções. Eu estava dando uma olhada aqui no estudo em relação a regiões, né, que vocês dividem por regiões. Europa Oriental e Ásia Central também apresentaram aumento, né, as infecções por HIV e as mortes relacionadas à AIDS estão aumentando.
Por que isso, né? No Brasil e nessa região, tem alguma semelhança em relação aos novos casos? Por exemplo, o deslocamento das populações pode facilitar a propagação da doença? Por que isso tem aumentado? Cada região do mundo tem uma história diferente. A gente vê a África é uma epidemia que é muito concentrada em mulheres. A gente vê na Ásia e no leste europeu uma epidemia que também é muito influenciada pelo uso de drogas e uso de drogas injetáveis. O Brasil já não tem praticamente o uso de drogas injetáveis como via de transmissão. No Brasil, a gente vê uma epidemia que é concentrada em populações mais vulneráveis à epidemia, que são as populações que são gays, homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais e muitos deles jovens. É uma epidemia bastante diferente e a gente tem que lembrar que a AIDS é uma doença da exclusão. Normalmente são as populações que são mais excluídas que são mais vulneráveis. E aí a gente tem que se perguntar, como sociedade mesmo, como a gente vai incluir essas pessoas nos serviços, parar de estigmatizar e de discriminar a pessoa vivendo com HIV, para que essas pessoas cheguem aos serviços de saúde e cheguem ao tratamento. Georgiana, quando vocês citam aqui algumas regiões da África que conseguiram aí reduzir o número de infecções ao longo dos últimos anos, vocês também destacam uma iniciativa da União Africana que recrutou e treinou 2 milhões de trabalhadores de saúde comunitários em várias regiões do continente africano para reforçar a capacidade dos sistemas de saúde para lidar e atender essa população com HIV. Trazendo aqui para a nossa realidade, qual que é a estrutura de capital humano e de estrutura mesmo que a gente tem física, de atendimento, de aparato para atender essas pessoas. E eu digo, não só em grandes cidades como São Paulo, mas as regiões mais distantes dos grandes centros, né? Sim, a gente tem que valorizar muito o SUS. O SUS tem sido a base da resposta à epidemia no Brasil e tem demonstrado que consegue trazer, sim, tanto inovação quanto a resposta aqui no Brasil. Na África, a União Africana está fazendo esse grande chamado e esse grande esforço porque não existe uma estrutura como o Sistema Público de Saúde do Brasil. Então, lá foi preciso criar essa estrutura. Aqui no Brasil, ela já existe e já leva tanto a testagem quanto o tratamento e o cuidado à pessoa vivendo com HIV, desde locais como o Rio Grande do Sul, que é a área hoje que é mais impactada pela epidemia no país, quanto a lugares remotos, como lugares de fronteira, na floresta, mas a epidemia continua a ser ainda muito concentrada em grandes centros urbanos. Então, a epidemia é uma epidemia de cidades. Isso foi um outro chamado, que está nesse relatório. É um relatório que foi assinado em Paris, né, uma declaração chamada por Paris, que é o 90-90-90. E mais de 200 pessoas, mais de 200 cidades no mundo já aderiram a esse compromisso. Aqui no Brasil, mais de 30 cidades já aderiram a esse compromisso, que é chegar a essas metas que foram apresentadas até 2020. Como é uma epidemia urbana, nós estamos também chegando não somente em nível de país, mas também a fazer chamado em nível local, em nível de cidade, porque é ali que está a resposta. É o próprio município que trabalha diretamente com o usuário do Serviço Público de Saúde. Então, esse instrumento, essa declaração, tem sido algo que a gente tem usado até como uma ferramenta mesmo para levar esses governos e essas municipalidades a chegarem aí ao fim da epidemia. Georgiana, para a gente encerrar, queria que a gente olhasse para frente, né? O próprio relatório fala aqui sobre o que não está em curso. Cita homens que não estão sendo alcançados, tratamento para crianças que vivem com HIV, mas me chamou a atenção essa questão dos jovens que estão ficando para trás. A gente começou falando dos jovens, queria que a gente encerrasse também, porque parece que é uma população bastante vulnerável. E eu queria lembrar você, inclusive, a gente já falou sobre AIDS outras vezes aqui, outras doenças, e parece que os jovens de hoje, eles não viveram aquela época de década de 80, 90, em que a AIDS matava e que as pessoas realmente tinham medo de pegar AIDS, né? Muitos dos psiquiatras que a gente entrevistou falam isso, né? Que a falta do medo da morte em relação à doença faz com que as pessoas não se protejam ou negligenciem um pouco a doença. O que a gente pode olhar para frente falando sobre isso? E também o tratamento, né? Muita gente também não acessa, não procura o tratamento por conta dessa falta de medo da morte.
Raquel, o medo nunca foi bom na resposta à AIDS. O medo, ele traz mais discriminação, ele traz mais estigma. O que a gente quer, sim, é uma conscientização. A gente quer um debate público e aberto. Não é o jovem, não é a culpa do jovem dele estar exposto a isso. A gente tem uma geração de jovens hoje que não tem os instrumentos. A gente vê que é a geração de jovens que tem mais desemprego, é a geração de jovens que tem menos estudo e que está chegando à idade adulta sem ter instrumentos para entender sua própria sexualidade. Nós tiramos a educação, nós estamos fazendo com que falar de sexo seja um tabu e precisamos sim falar de sexo, porque isso é uma parte da vida desse jovem e falar com que trazer instrumentos para que ele entenda. Isso não vai ser somente a área de saúde, a área de educação, as famílias, as comunidades, as igrejas, as instituições religiosas também precisam estar aí envolvidas nessa resposta. Porque se nós não tivermos um conjunto da sociedade dando instrumentos para esse jovem, tanto para ter uma vida saudável, para fazer escolhas que sejam mais responsáveis, a gente não vai conseguir chegar ao fim da epidemia. Georgiana, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas explicações, parabéns pelo estudo, pelo relatório. Todos, claro, torcemos para o sucesso dessa meta aí que seja alcançada em breve. Muito obrigada, parabéns, até a próxima. Eu que agradeço.